Olá, tudo bem? Meu nome é Helena Alcas e eu sou organizadora profissional nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda a mais uma semana do Desafio Casa Organizada. Essa semana nós vamos falar sobre algo que eu já estou um pouco destreinada, porque meus filhos já são adolescentes e têm outros interesses. Mas eu nunca mais me esqueci dos dias de como organizar os brinquedos. Tantos brinquedos, tantos interesses, as pessoas na família sempre presenteando, e a sensação que dá é que só tem brinquedo entrando e nunca brinquedo saindo, né? Então, para isso, eu fui criando estratégias, na verdade, através do meu treinamento como organizadora profissional, eu fui aprendendo novas formas de lidar com as coisas e fui também lendo livros que me ajudaram muito. O mais importante deles, que mais me impactou, foi o Simplicity Parenting, que eu coloco aqui no post para você ver o link, para você dar uma olhada. Quem sabe não é um livro também que você vai amar e que você vai poder usar as dicas que ele dá para, na verdade, organizar a sua casa inteira para uma vida mais saudável, especialmente se você tem crianças ou membros da família que tenham déficit de atenção, como é o nosso caso aqui em casa, tá ok? Então, vamos às dicas? Bom, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar é: vamos sempre pensar em como reduzir a quantidade de brinquedos. Na verdade, as crianças não gostam de um monte de coisas, elas gostam de ter aquilo que elas dão conta em volta delas. Quando nós colocamos um monte de brinquedos achando, elas vão ter muito o que fazer, vão estar sempre ocupadas, na verdade a gente gera uma confusão, né? É a mesma coisa que acontece quando você, por exemplo, chega no seu armário e tem um excesso de coisas e você nem sabe o que você vai usar, né? Quantas vezes você olhou para o seu armário e pensou, caramba, eu tenho roupa dessa e eu não sei o que eu vou usar. A mesma coisa, eu acho, acontece lá na cabecinha das crianças, né? Então, eu ensino aqui nessa postagem como organizar para fazer a rotação de brinquedos, tá? E essa é uma dica separada. A outra dica é que você faça pequenos kits que caibam, que as crianças podem carregar. Bom, eu estou mostrando para vocês aqui as únicas coisas que eu guardei dos meninos, que foram os Legos e o Thomas the Train, que é o trenzinho azul, que eu tenho certeza que vocês conhecem, o Thomas está aqui dentro em algum lugar, mas eu tenho certeza que vocês conhecem porque tem o desenho também no Brasil, né? E esses foram, o Thomas praticamente todo foi presente dos meus pais, e é um item de muito valor, né? Tanto sentimental como econômico, que ele é caro, e é uma coisa que toda vez que eu tenho um convidado, meu sobrinho, por exemplo, toda vez que vem aqui em casa, a gente brinca de trem. Então, valeu a pena guardar. Se eu um dia me mudasse para uma casa pequena, sem armazenagem, como você está vendo, eu estou no porão da minha casa. Se eu não tivesse esse espaço, eu provavelmente não manteria isso. Mas até lá, tá tranquilo, né? Então, como que eu organizava? Para começar, os Legos, na verdade, a forma mais simples de organizar é colocando por tipo de coisas. Os Legos vêm em blocos, né? E Lego vai ser Lego sempre. Então, tem os blocos que a gente mantinha em uma caixa e os acessórios do Lego, que são essa outra caixa menor e que tem carrinho, pecinhas para montar, casinha com janela, etc. Então, hidrante, poste, essas coisinhas miúdas, coloca então numa caixa separada, uma caixa menor. Isso aqui é uma caixa grande para uma criança, né? Então, quando os meninos eram pequenos, nós usávamos caixas pequenas, menores, até menor que essa, tá?
A outra coisa importante é que como a nossa casa era muito menor do que a casa que a gente vive hoje. Era uma casa de 2 quartos, com o terceiro andar, onde era o meu quarto. Então, os brinquedos viviam na sala. E se você, como eu, gosta de ter uma sensação, a casa está arrumada em algum momento do dia, é importante que você encontre formas de disfarçar os brinquedos, né? É óbvio que tinha aquela mesinha azul da IKEA lá num cantinho que não dava para disfarçar, né? Não tem como enfiar aquilo em algum lugar. Mas o que nós usávamos e usamos até hoje, porque isso dura o resto da vida, são essas cestas que encaixam naquelas estantes com nichos quadrados da IKEA. E dentro disso aqui, então, eu colocava, por exemplo, em uma eu colocava os blocos, no outro eu colocava os acessórios do Lego e os meninos simplesmente arrastavam. Eu colocava as coisas mais pesadas na parte de baixo e as coisas mais leves na parte de cima. Também tinha livrinho, etc. Ficava tudo na mesma estante, tá? Hoje em dia, os meninos têm interesse por videogames. E como eu também não gosto de bagunça nesse sentido, e essa daqui é a área dos meninos, gente, aqui no porão, então eles têm esse console, tá? E isso aqui poderia perfeitamente estar na sala da minha casa, né? Eu tenho mania de só comprar coisa que eu gosto. Então, o que eu fiz então para organizar e que você pode pensar aí no seu espaço para dar uma escondida também no videogame? Aqui embaixo a gente tem um Xbox e tem um Nintendo. E, naturalmente, o Xbox vem com os controles, né? Tem o controle da televisão. E eu coloquei uma caixa aqui, porque isso aqui é uma família diferente do Xbox, é o Nintendo. E ele tem, é o Stitch, eu acho o nome disso. E ele tem essas pecinhas miúdas, os jogos são diferentes, vem numa caixinha muito menor. Então, é muito mais fácil criar uma família e colocar todo mundo junto, né? Além disso, eu guardo aqui todos os cabos dos jogos. Por exemplo, eu deixo aqui dentro, junto com o equipamento, tá? O cabo de cada máquina. E isso faz com que os meninos nunca percam, tá? Carregador para celular e assim por diante. Então, ficam essas dicas simples de como organizar o seu espaço com brinquedos. A primeira dica: separe os brinquedos por tipo de atividade. Com essa separação, você pode então criar caixas, que pode ser, por exemplo, uma caixa como essa, você vai ter 4 caixas como essa para fazer a rotação de brinquedos. Cada caixa vai ter um pouquinho de cada item, de cada grupo de atividade. Você vai ver na postagem, eu entro em detalhes como fazer isso. Então, você passa a ter só uma caixa por vez disponível, né? Por exemplo, nós temos todos esses Legos, mas eles não ficavam todos disponíveis, porque qual é a tendência da criança? É pegar a caixa e jogar tudo no chão. Se você tem 1000 peças, você vai catar 1000 peças todo dia. Com a criança ou sem a criança, tem que ser catado. Se você tem 200 peças, é muito mais simples de manter organizado. E com 200 peças dá para brincar muito bem com o Lego, né? A mesma coisa com o trem, você não precisa de todos os trilhos. Quando meu pai vinha, quando minha mãe vinha, né? Então nós pegávamos todos os trilhos e abríamos uma mega área para fazer e montar tudo e ver o trenzinho rodando. Mas no dia a dia a gente não precisava e nem eu dava conta de fazer isso, então a gente tinha uma ferrovia muito reduzida para o Thomas passear, né? Então, sempre lembre disso, quem está no controle é a gente, nós somos os donos da casa, as crianças estão olhando para a gente por orientação. E a gente está dando o exemplo para eles ao tomarmos essas medidas de redução.
e de mostrar que a gente pode se divertir com menos, né? Então, essa é uma dica: separar por kits, fazer a rotação e agrupar todos os brinquedos por família. Eu gosto da caixa transparente para armazenagem dentro de armário ou de longo prazo, aquelas caixas, aquela armazenagem que você não vai ficar acessando toda hora. Se isso tivesse que ficar exposto numa estante e eu ficasse olhando para isso toda hora, ia me incomodar. Eu sou muito visual e gosto das coisas com uma aparência bonita. Se você dá valor a isso, se isso é uma coisa que vai ficar te incomodando, invista em caixas que não sejam transparentes e etiquete para que você saiba o que está ali dentro, tá bom? E a terceira dica, então, é: se os brinquedos na sua casa ficam na área social, então invista em caixas mais bacanas, com uma cara que você gosta. Né? Essa daqui é de imitação, de pele, de madeira, uma coisa assim. E são super duráveis e tem caixas lindas de todo tipo. Né? Então, é uma questão de dar uma olhada, medir para saber se cabe, tá? E investir, então, na organização desses itens. Tá ok? Fica para você essas dicas e eu espero que você esteja adorando o desafio da casa organizada, porque ele está sendo feito com muito amor e muito carinho para você organizar a sua vida e a sua casa. Ok, um super beijo e até semana que vem.